Olá, eu sou Natália Cuminali e começa agora mais um episódio do podcast Futuro da Saúde. Na semana passada, o noticiário foi tomado pelo caso de uma menina de 10 anos que engravidou após ter sido estuprada por um tio. Ela realizou a interrupção da gestação em Recife, depois de enfrentar uma série de obstáculos no processo. O caso reflete os vários entraves relacionados ao aborto legal no Brasil, tanto do ponto de vista do acesso ao procedimento, quanto também do crescimento de uma militância que questiona esse direito. Para conversar comigo sobre esse assunto, convidei o ginecologista e obstetra Jefferson Dresetti, professor da USP e que coordenou por quase 3 décadas o Núcleo de Violência Sexual e Aborto Legal no Hospital Pérola Byton, em São Paulo. É um prazer tê-lo aqui, doutor. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. E também recebo a pediatra e infectologista Gabriela Zembruski Nunes, do Ambulatório de Violência Sexual do Hospital Pérola Byton, em São Paulo. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada, Natália. Antes de começar, eu preciso avisar que estamos gravando esse episódio à distância e não no estúdio. E cuidamos para que a qualidade seja a melhor possível. Vamos começar, doutor Jefferson. Acho que seria bom colocar todo mundo na mesma página. O que está dentro da lei brasileira em relação ao aborto? Essa é uma excelente pergunta, porque do ponto de vista de legislação penal, o Brasil é um país com uma legislação muito restritiva em relação ao aborto. Desde 1940, nós temos um Código Penal que está inalterado nesse sentido, ele se mantém, orientando o aborto como um crime, ele criminaliza o aborto e, portanto, não permite a sua prática, embora ele faça ao Código Penal 2 exceções, que nós podemos chamar também de excludente de licitude, mas são 2 exceções onde o aborto não é punido, e pode ser realizado, ele é absolutamente legal. Isso está previsto no artigo 128 do Código Penal e, portanto, não há nenhuma restrição, digamos assim, do ponto de vista legal, para se realizar um aborto. No caso em que a gravidez coloque em risco de morte aquela gestante, ou nas situações que a gravidez seja decorrente de uma situação de violência sexual. Então, são essas 2 situações apenas são previstas no Código Penal brasileiro. Mais recentemente, em 2012, o Supremo Tribunal Federal, também analisando especificamente a situação da anencefalia, também julgou e decidiu que não há crime interromper as gestações nessas circunstâncias. Mas o Código Penal brasileiro é muito restritivo. Nós temos essas pouquíssimas possibilidades de interrupção de gestação e, mesmo assim, como você já anunciou no início dessa conversa, mesmo assim, após 80 anos do Código Penal nos dá essa possibilidade, as mulheres ainda encontram uma dificuldade enorme para conseguir ver esse direito de fato efetivado dentro da sociedade brasileira. Doutor, pensando agora nesse caso atual, gerou uma repercussão enorme. Por que isso ainda acontece? Por que falar sobre aborto é uma questão de saúde pública? Olha, falar de aborto é uma questão de saúde pública porque, de fato, o aborto tem implicações para a saúde das pessoas extremamente importantes, extremamente importantes. O aborto, quando não praticado de maneira segura, ou seja, por profissionais habilitados que conhecem o procedimento, dentro de um ambiente hospitalar, que tem os recursos sanitários adequados, o aborto que não cumpre esses requisitos, nós chamamos de aborto inseguro, E o aborto inseguro, ele mata no mundo hoje 47 mil mulheres por ano, o que corresponde a uma morte de uma mulher a cada mais ou menos 11 minutos. E outros 5 milhões de mulheres a cada ano vão desenvolver sequelas mais ou menos graves decorrentes desse aborto inseguro e muitas delas sequelas reprodutivas, dentro do campo da saúde reprodutiva. Então, o aborto hoje é, do ponto de vista internacional, um problema de saúde pública. A questão, Natália, é que 98% desses abortos inseguros, 98% deles são praticados exatamente nos países em desenvolvimento
que insistem em manter restrições legais a respeito do aborto. As pessoas e as mulheres, né, decididas a realizar esse procedimento, então, recorrem ao aborto inseguro, que não tem qualquer regulamentação, qualquer fiscalização, qualquer possibilidade, né, de ser praticado de forma adequada, e com isso tem todas essas repercussões para a sua saúde. Então, a questão do aborto é uma questão muito importante para esses países, e o Brasil está dentro, né, desse conjunto de estatísticas muito desfavorável para as mulheres. O que eu posso dizer para vocês é que não é raro, está absolutamente longe de ser raro e de ser excepcional, nós temos crianças, né? Estamos falando de crianças do ponto de vista de idade, de termos crianças grávidas de uma situação de violência sexual. Não é raro, não é incomum. Esse caso em particular, que chamou toda a atenção do país, ele não é alguma coisa que a gente possa dizer que, vez ou outra, a gente encontre. Na própria experiência do Hospital Pérola Barton, nesses anos que eu tive o privilégio de coordenar a equipe, nós vimos, sim, muitos casos de meninas de 10, de 11, 12 anos, né, numa situação como dessa garota. Então, não é algo que a gente deva ver como incomum e, lamentavelmente, não será a última vez que nós vamos ter que enfrentar ou ter que conhecer, né, através dos meios de comunicação, uma situação como essa. E doutora Gabriela, queria entender um pouco como que é esse protocolo, porque para quem está distante, as pessoas não têm ideia de como que isso funciona, né? Qual que é a jornada da criança até ela chegar para você no serviço? A criança, ela pode ser descoberta, né? Pode acontecer a situação da descoberta da violência, como o caso dessa menina, ou a criança pode contar. E aí, a partir disso, existem vários fluxos, né? Dependendo de quem ajuda essa criança, quem escuta, vai procurar ajuda, pode ser um serviço de saúde. Esse serviço de saúde pode encaminhar para a gente. Algumas famílias, ou enfim, o responsável pode procurar a delegacia acaba mandando para o ML, que tem dentro do hospital, que faz parte de um programa que chama Bem Me Care, e que é uma forma de facilitar esse cuidado. Então, tem o ML e tem o cuidado em saúde dentro do serviço. Quando a delegacia pede o corpo de delito do ML, depois a criança é atendida no nosso pronto atendimento. É realizado um primeiro atendimento em saúde para triar se essa criança, que tipo de atendimento inicial essa criança precisa, se ela precisa de profilaxias para doença sexualmente transmissível, precisa de interrupção de gestação, algum cuidado de alguma lesão que ela possa ter, né? A partir daquela primeira situação resolvida, ela é encaminhada para o nosso ambulatório para ter o segmento ao longo de um período, tanto por médicos quanto por psicólogos e assistente social. Os caminhos, Natália, dessas crianças são caminhos muito diferentes. Não pode dizer que existe uma trajetória só para que essas crianças cheguem a alguma instituição que possa cuidar delas em alguma instância, ou que possa ser a primeira instituição que, na verdade, identifica o caso, ou que recebe esse caso, e que, de uma certa maneira, compartilha outras ações, né, ou que encaminha para outras ações de cuidados. Então, ela pode entrar pelo serviço de saúde diretamente, como a doutora Gabriela colocou. Não é incomum que essas crianças cheguem ao serviço de saúde a partir de instituições ou, enfim, de operadores, né, da segurança pública. Então, elas podem vir do Poder Judiciário, de um Conselho Tutelar, do Ministério Público, da Defensoria Pública, enfim, existem trajetórias muito diferentes. De toda forma, as piores trajetórias que a gente hoje pode ver, né, doutora Gabriela, são aquelas que envolvem situações de gestação. Essas são, às vezes, as trajetórias mais difíceis, mais complexas, com mais passagens. Eu não estou dizendo que sejam necessariamente passagens ruins, né? Mas são trajetórias mais complexas e que, às vezes,
essa criança ou a família dessa criança enfrenta muitos obstáculos. Mas, por exemplo, doutora, nesse caso específico, né, essa criança, ela chegou a procurar primeiro um serviço, ela não foi acolhida nesse serviço e depois passou para outro serviço. Acaba acontecendo esse tipo de coisa por talvez não ir para um hospital de referência? Isso no caso da criança, mas isso em geral para mulheres que precisam, né, que são autorizadas por lei a realizar a interrupção da gravidez. É uma trajetória muito complexa, muitas vezes, porque até essa mulher encontrar o serviço que faça interrupção de gestação. Em teoria, não seria... Nem todos os lugares têm serviços super especializados, mas tem centros de referência que deveriam cumprir a lei, né? Com a equipe disponível e que faça o procedimento. E até ela chegar no lugar, às vezes nesse lugar que consegue fazer, ela passa por inúmeros serviços, enfim, em alguns casos muito graves e não pouco frequentes, ela não consegue fazer interrupção de gestação porque ela chega além do prazo que é permitido por lei. E é uma violência horrorosa, de novo, com essa pessoa, né? E é uma das nossas tragédias, né? E quais são os critérios, né? Você falou sobre prazo. Quais são os critérios do que é permitido por lei? Pelo Ministério da Saúde, até 20 semanas ou 500 gramas, né? 500 gramas é o peso fetal. Mas tem um detalhe legal aqui que a gente precisa compreender, né? O que a lei brasileira chama de aborto, define como aborto, ela não estabelece uma idade gestacional. Para a lei brasileira, significa aborto, do ponto de vista penal, a interrupção da gravidez em qualquer momento da gravidez, de maneira que essa interrupção tenha tido a intenção de obter a morte fetal. Ou seja, se houve um ato de intervenção em qualquer momento da gravidez com a intenção de produzir a morte do feto, isso vai ser chamado de aborto para a lei brasileira. Portanto, não há um limite de tempo de idade gestacional para a lei brasileira para se praticar uma interrupção de gestação. Tá? Isso é preciso ficar claro para todos nós. No entanto, do ponto de vista da saúde, o que define o aborto não é exatamente esse critério penal. O que define o aborto é a interrupção da gestação antes de que a gravidez, que o feto, tenha alcançado algum grau de possibilidade de viabilidade, né, separado do organismo materno, separado da mãe. Então, nesse sentido, o melhor indicador que a gente tem hoje, né, do ponto de vista internacional, é a interrupção da gestação, como a Gabriela colocou, entre 20 e 22 semanas, ou seja, até chegar a 22 semanas, quando a estimativa de previsão, né, de estimativa de peso fetal, não excede 500 gramas. Se a gente ultrapassasse esses limites, nós não estaríamos mais falando de um aborto do ponto de vista clínico, né? Nós já estaríamos falando de uma antecipação de parto. Então, há essa pequena diferença, mas é preciso ficar claro que a lei brasileira não coloca uma limitação para os serviços de saúde do ponto de vista de idade gestacional. Essa limitação ela é mais colocada pelos serviços de saúde em função de critérios clínicos de atendimento e outros critérios de outras naturezas que não são critérios necessariamente legais. Dr. Jefferson, você acha que as mulheres têm acesso a essa informação? Quem não consegue chegar no serviço, por exemplo, não chega por quê? É uma questão bastante complicada, né? A gente não pode dizer que para a sociedade brasileira esteja tão claro assim para as mulheres, para as pessoas, que existe esse tipo de direito. A gente tem uma relação tão difícil em falar de aborto, e falar que eu digo debatê-lo honestamente, de uma maneira mais lúcida, de uma maneira, enfim, mais clara, que não dá para dizer que a população tenha com clareza esse tipo de informação. Por outro lado, isso não significa que os serviços de saúde, a segurança pública, as instituições não devam ter esse conhecimento, não devam prestar e não devam oferecer
né, essa informação para as pessoas. Oferecer essa informação não significa induzir as pessoas a fazer uma ou outra coisa. Na verdade, oferecer informação é dar a possibilidade para que a cidadã entenda quais são os seus direitos e, a partir desse entendimento, escolha qual é o melhor caminho nas suas circunstâncias. As mulheres podem ter escolhas muito diferentes de uma situação de gravidez decorrente de violência sexual. É claro, e é bastante razoável, que a gente também suponha que, pela violência dessa gravidez forçada e dessa gravidez indesejada, uma parte muito significativa dessas mulheres entenda que não possa, que não consiga, que não deva manter essa gestação. E aí cabe sim, né, às instituições esclarecer essas mulheres que, numa circunstância como esta, embora o aborto seja crime no Brasil, elas têm sim o direito de recorrer a uma interrupção de gestação. E é aqui que começa um problema muito importante que a Gabriela colocou. Nós temos 80 anos de uma lei que permite o aborto ser realizado nessas circunstâncias. Não é uma lei do ano passado, não é uma lei de 3, 4 anos atrás, são 80 anos de lei. E há 80 anos o poder público brasileiro ainda não conseguiu dar uma resposta para essas pessoas. Nós temos 80 anos de tempo para que o Ministério da Saúde, secretarias municipais, secretarias estaduais de saúde tivessem se organizado e, de alguma maneira, tivessem tentado construir uma resposta de atendimento em saúde que fosse de cumprimento do seu dever. Não é generosidade, não é, enfim, nenhuma outra forma, né, de esse atendimento, não é de nenhuma outra maneira, senão um cumprimento de dever do serviço de saúde. Então, de fato, uma mulher nessas circunstâncias que chegasse a qualquer hospital no Brasil deveria receber esse atendimento. É absolutamente injustificável que os hospitais brasileiros, particularmente os hospitais públicos do Sistema Único de Saúde, não estejam, depois de 80 anos, preparados para receber esse caso. Mas, lamentavelmente, é essa a nossa realidade. As mulheres buscam os serviços e o que elas encontram é uma solene omissão de atendimento. É absolutamente solene essa omissão e as mulheres têm que começar, então, como bem aí colocou a doutora Gabriela, começa uma peregrinação, uma rota crítica, cujas histórias dessas rotas críticas são as mais tristes, as mais difíceis que a gente possa hoje reconhecer. Simplesmente porque o Estado brasileiro não assume o seu dever, isso é um dever do Estado brasileiro de garantir essas mulheres ao acesso a um aborto legal, seguro e dentro de todo o processo de humanização que esse aborto, numa circunstância dessa, requer, particularmente numa idade tão jovem, né? Para adolescentes ou para uma criança nessas circunstâncias, particularmente mais cuidadoso, mais contemplador dessas necessidades para essas crianças. E, doutor, pensando nisso, quais são as consequências do aborto clandestino? Eu imagino que não deve ser muito difícil rastrear, né, esse tipo, talvez, de consequência ou de estimar os números disso. Olha, as consequências do aborto clandestino têm que ficar muito claras para as pessoas. A primeira e a mais importante consequência é o desfecho letal, é a morte dessas pessoas. É a morte dessas pessoas, quando eu digo pessoas, são essas mulheres que morrem nessas circunstâncias. Ou seja, a falta de acesso ao aborto seguro, ele gera a condição dessa mulher ter que procurar o sistema clandestino, e o sistema clandestino não é necessariamente um sistema que vai oferecer práticas seguras. Então, é preciso deixar claro que o aborto praticado dentro de um processo seguro, né, com meios adequados, por profissionais preparados, ele é um procedimento extremamente seguro para as mulheres. Mas se ele for feito fora dessas condições, fora desses requisitos, né, de profissionais preparados, em ambientes que tenham condições sanitárias mínimas, a primeira questão do aborto é contemplar a possibilidade de morte dessas mulheres. Eu repito, são 47 mil mortes de mulheres jovens, mortes absolutamente desnecessárias a cada ano, em função desse aborto inseguro. E o Brasil
está aí, né, de alguma maneira, corroborando com essas estatísticas. Mas não é só isso. As mulheres que não morrem nessas circunstâncias também podem desenvolver sequelas, transtornos para a sua saúde física, transtornos para a sua saúde mental muito graves. Agora, o que não tem nenhum sentido, Natália, é o Brasil ter uma lei que há 80 anos permite essa prática, ter sido signatário de uma série de convenções internacionais, entre elas a Convenção do Cairo, onde o Brasil se comprometeu perante toda a comunidade internacional que nas situações em que o aborto não conflitasse com a lei, que nós íamos oferecer, né, o acesso às mulheres jovens, às crianças, ao aborto em condições seguras. E o Estado brasileiro vem descumprindo essa situação. E aí é evidente, assim como essa menina que vocês colocam teve a sorte de encontrar uma equipe bem longe do seu estado, porque no seu estado ela não encontrou, né? Ela não encontrou resposta para a sua situação. Mas, de toda forma, ela encontrou uma equipe que pôde atendê-la. Nós temos milhares de pessoas grávidas de uma circunstância tão grave, tão violadora de direitos humanos como é o estupro, né? E de mulheres que, com todo o direito de acessar um aborto seguro, né, são obrigadas a procurar o sistema clandestino porque não encontram acesso dentro do sistema público. Por que o senhor acredita que existe essa dificuldade, esse debate, né? São 80 anos da legislação, é muito o tabu mesmo do assunto, é muito difícil conversar sobre isso, é difícil tratar isso como uma política pública, é difícil ter o envolvimento dos governos, como mudar um pouco esse debate? Olha, o aborto é um debate difícil. O aborto, ele não deveria ser um debate polêmico, porque eu entendo muito mais o aborto como uma questão não consensual. É muito difícil se encontrar um consenso sobre aborto. O aborto envolve reflexões das mais diferentes naturezas, né? A grande questão no Brasil hoje não é só apenas não entender que esse é um problema não consensual, uma questão não consensual, mas que grupos querem impor a outros grupos a sua maneira de visão. Particularmente os fundamentalistas religiosos, eles não se satisfazem apenas em serem donos, né, de uma verdade cósmica a respeito do aborto. Eles desejam impor a todas as pessoas, em qualquer circunstância, a sua visão. Então, é um debate muito difícil no Brasil. Sempre foi muito difícil para a sociedade, sempre foi um debate muito difícil dentro do Congresso, e a gente tem visto, nas últimas décadas, diferentes posições do Executivo. Então, há que se entender que é um debate sempre muito complexo numa sociedade conservadora em relação ao aborto, como é a sociedade brasileira. Mas isso nós estamos falando de aborto de uma maneira geral. Do ponto de vista do aborto legal, desse que está previsto na legislação brasileira, não cabe mais essa discussão. O Estado brasileiro tem que assumir a sua responsabilidade, e é dever do Estado brasileiro assumir essa responsabilidade a despeito de qualquer outra circunstância ou de qualquer outro debate. E isso, sistematicamente, não vem sendo feito no Brasil. Além da lei permitir há 80 anos que essa interrupção de gestação possa ser feita, nós temos mais de 20 anos de uma normativa técnica brasileira, né, uma norma técnica brasileira, que é muito reconhecida pelo seu teor técnico, muito reconhecida por ser uma norma técnica muito consistente, que orienta os serviços de saúde, que orienta os profissionais de saúde para o cumprimento, para a boa prática, né? Para um atendimento qualificado das mulheres nessas circunstâncias. Então, não é só a lei que não é observada nesse país. A norma técnica brasileira também não é observada, ou seja, nós temos uma lei, nós temos normas, nós temos compromissos internacionais, nós temos profissionais de saúde competentes, nós temos boas instituições, mas nós temos uma gestão de políticas públicas que simplesmente decide qual é a lei que vai cumprir ou não. Nós temos hospitais e hospitais universitários que deveriam ser os primeiros a ensinar, né, a dar o exemplo aos outros hospitais de como proceder,
Nós temos hospitais universitários que decidem se vão ou não vão cumprir essa lei, sem que absolutamente nada aconteça com esses serviços que se negam ao cumprimento do seu dever. Então, esse é um debate brasileiro muito complicado, sem dúvida nenhuma, Natália, mas eu acho que a gente está passando de um ponto onde não é mais possível suportar que tudo isso venha apenas ser modificado a partir do debate. Existe uma urgência que alguma autoridade brasileira, né, chame a responsabilidade, que responsabilize os serviços de saúde brasileiros que se neguem a prestar o atendimento que é de direito das mulheres. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que começar a olhar com uma ótica um pouco mais aguçada, com uma ótica um pouco mais aguda, pela gravidade e pelos danos, né, que essa omissão de atendimento tem causado para as mulheres. E a doutora Gabriela, antes nos bastidores, estava comentando comigo um ponto que não foi muito abordado, né? Tudo ficou em cima do aborto em si, né, da interrupção da gestação da menina, mas ninguém mostrou muito o quanto o Estado, a sociedade falhou com essa menina, né? Como ninguém viu o que estava acontecendo com ela, não é, doutora Gabriela? Desde o entorno dela, né? A história, a princípio, começou com 6 anos, pelo que ela foi referido, né? Às vezes até começa mais cedo. E, enfim, dos 6 aos 10, o que aconteceu? Por que será que ninguém notou? Porque a criança dá sintoma do que está acontecendo. A criança traz... ela tem ações que, se o entorno dela tiver minimamente capacitado, pode suspeitar de uma situação estranha, né, para levar a criança para ser cuidada no serviço de saúde, né? Então, assim, teve uma falha de todo o sistema em torno dela, de proteção dela, da sociedade, da escola, da família, né? De alguma forma não estava bem educada, né, e bem treinada para entender. A educação sexual também, que ainda é muito questionada, né? Mas a educação sexual ensina a criança a nomear suas partes. Uma criança que sabe nomear as partes, ela sabe contar o que está acontecendo. Ela demorou, a princípio, 4 anos para que a história fosse descoberta, né, com essa gestação. Eu vi muito comentário sobre aborto, mas não vi comentários assim, sobre a exposição dela, como é que esse nome dela, como a identidade de uma criança foi exposta na mídia. A história dela está para sempre ali. É uma sequência de falhas enormes. Era um momento de todos terem autocrítica, na verdade. E eu não vi essa autocrítica nossa, como sociedade. Você me permite fazer um acréscimo a essa tua... Por favor. Muito importante. A gente se debruçou sobre a questão do aborto como se fosse a única questão importante para essa menina. E isso está absolutamente longe de ser verdadeiro. Absolutamente longe. Existe a questão da gravidez e a necessidade do aborto como uma das consequências, e uma consequência muito grave do abuso sexual dessa criança. Existe todo um conjunto de outros transtornos que essa criança não deixou de vivenciar e não deixou de sofrer apenas porque se fez a interrupção de gestação, né? E a pergunta é agora, como é que nós vamos cuidar dessa criança? Quem cuidará dessa criança? A mesma equipe, né, que abandonou essa criança quando ela precisava do atendimento mais grave, será a equipe capacitada a cuidá-la? Como que fica essa criança depois de uma exposição, quando gente irresponsável dá o nome público dessa criança, o endereço, né? A gente hoje tem tido cuidado, né, Natália, de evitar falar quem é o nome do agressor, não porque a gente queira poupar o agressor, né, de ser conhecido pela sociedade, mas porque a gente não quer que, a partir do agressor, se identifique a criança, né, pelo seu laço de parentesco, já que se trata de um tio. Ou seja, foi lamentável a maneira com a qual a gente terminou expondo essa criança, fazendo com que essa criança sofresse ainda mais do que ela sofreu, que tivesse que ser deslocada da sua casa, do seu estado, da sua comunidade, para conseguir receber um atendimento que era possível. Tanto era possível que foi feito, né? Mas que foi negado no seu estado de origem. Então, assim, o que Gabriela chama atenção, eu concordo totalmente. Há uma complexidade de dano, de circunstâncias, de dureza, né, de impacto para a saúde mental, para a saúde física dessa criança, que a gente tem que cuidar. E a gente tem que cuidar com muito, muito, muito cuidado, porque são situações que podem
ter repercussões para o resto da vida dessa criança. E a sociedade brasileira ainda não sabe lidar com essa situação. Uma situação como essa deveria causar para a sociedade brasileira um movimento uníssimo de proteção a essa criança, um movimento consensual, absolutamente consensual, de proteção, de solidariedade, de carinho, de respeito com essa criança. E o que eu vi foi um grupo de pessoas absolutamente enlouquecidas, irresponsáveis, alucinadas, tentando invadir um hospital para fazer o que eu não consigo imaginar. Para o que fazer, eu não consigo imaginar. Então, Gabriela aponta uma questão muito importante. Como sociedade, a gente tem dificuldade de perceber esse abuso, identificar esse abuso, romper esse ciclo de violência contra a criança e ser solidário em oferecer para a criança aquilo que ela necessita do ponto de assistência em saúde, do ponto de vista social, do ponto de vista de todas as necessidades que uma criança de 10 anos de idade tem. Excelente, Dr. Jefferson. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer demais a todos os esclarecimentos, mas antes de terminar, eu queria pedir para o senhor e para a doutora Gabriela uma mensagem final sobre esse tema, né? Por que é importante a gente falar sobre isso? Com mensagem para a população, para todos que nos ouvirem, para a gente pensar o que vai ficar de reflexão desse caso, né? O que a gente pode fazer diferente daqui para frente? Porque é o nosso dever cuidar, zelar das crianças e de como a gente pode alterar a história dessa menina e de tantas outras crianças que estão passando por isso, né? E que não precisa de uma gestação ou de um aborto ser discutido na mídia, nome exposto, né? Que a gente possa melhorar a vida dessas crianças e interromper esse ciclo de violência muito antes. Que ficasse essa mensagem, em vez de questionar o aborto, se deveria ter sido feito ou não, uma reflexão melhor disso ia ser bem interessante. Perfeito, doutora. E doutor Jefferson, a sua reflexão sobre a importância da informação e desse debate todo? Olha, a minha reflexão mais sincera que eu posso dar para você, nesse momento, a mais sincera, é a minha tristeza e a minha vergonha em ter que, após 80 anos, ter que encontrar uma situação de uma criança como essa e de tantas outras crianças e outras mulheres que têm os seus direitos negados de uma interrupção de gravidez segura, de um aborto realizado de maneira ética e com todo o princípio, com toda a observância, né, dos direitos humanos, da condição humana dessas pessoas, desse tipo de situação ser negada, ser ignorada pelo Estado brasileiro. A mensagem que eu deixo é uma mensagem de profunda tristeza, de profunda vergonha do Estado brasileiro conseguir manter uma situação dessa recorrente, né? E que possivelmente nós tenhamos que vivenciar no futuro novamente e voltar aqui para declarar essa tristeza. Eu lamento, né, decepcionados com essa mensagem, mas é a mensagem mais honesta que eu posso passar para todos. Eu agradeço muito a vocês dois pela disposição de passar todas essas informações e de ajudar a ampliar esse debate. Infelizmente, o podcast Futuro da Saúde chega ao final. Muito obrigada, doutora Gabriela. Obrigada, Natália. Muito obrigada, doutor Jefferson. Obrigado, Natália. Obrigado a todos e a todas. Foi um grande prazer. Obrigado. O podcast Futuro da Saúde chega ao fim. Agradeço a todos que nos acompanharam até agora. Obrigada também ao Edgar Maciel, que assina a edição de som do episódio. Vocês podem acompanhar as novidades e reflexões sobre saúde no site futurodasaude.com.br, no meu Instagram, @natcominali, e não se esqueçam de assinar o podcast para não perder o próximo episódio. Até a próxima.